Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de hoje parece que temos mais uma novidade de entrega de declarações à entidade para a transparência. Paulo Rangel declarou um apartamento de €500.000 que pagou a pronto com 2 cheques e não pagou IMT. Portanto, meus caros, vamos ver esta notícia, falar um bocadinho sobre o assunto, perceber exatamente porque é que Paulo Rangel tem direito a não pagar IMT e fazer umas breves declarações sobre este tema que eu acho que são importantes, dadas as atuais circunstâncias, porque Paulo Rangel, pelos vistos, será novamente ministro, segundo a grande maioria das sondagens. E, portanto, vamos ver, meus caros, esta notícia e falar um bocadinho sobre o assunto. Ora, como eu dizia, as recentes atualizações entregues pelos membros do governo à entidade para a transparência revelam alterações relevantes nas situações patrimoniais e pessoais de vários ministros. Entre os casos mais destacados, segundo a revista Sábado, está Paulo Rangel, que declarou uma nova união de facto e a compra a pronto de um apartamento de luxo em Lisboa por €580.000 e de Pedro Duarte, cujo património passou a incluir mais de 1,5 milhões de euros em ações da Microsoft até agora não divulgados publicamente. Portanto, isto é só grandes fortunas. Eu não tenho problema com grandes fortunas. Eu tenho problema com o que eu vos vou dizer a seguir. Que Paulo Rangel, com este apartamento de luxo, que aliás é a sua segunda residência, porque segundo estas declarações também, que eu já vou ler de seguida, temos Paulo Rangel que tem a sua habitação oficial e primária no Porto, acaba por adquirir um apartamento em Lisboa, num condomínio de luxo no Beato Quarter, é assim que se chama, em Lisboa, e não paga IMT por ele. Porquê? Interesse nacional, é verdade. Portanto, é do interesse dos portugueses todos que o Paulo Rangel se abstenha de pagar o imposto. Isto é maravilhoso. Vamos ler. Em outubro de 2024, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, adquiriu um T1 de 105 metros quadrados no condomínio de luxo Beato Quarter, em Lisboa. O imóvel, que inclui um lugar de estacionamento, foi pago integralmente através de 2 cheques e beneficiou da isenção do Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas, o tão conhecido IMT. A isenção foi possível por o edifício estar classificado como património de interesse público, conforme o artigo 6 da alínea G do Código IMT. O impacto da aquisição, eu decidi marcar aqui porque isto é que é o mais importante. O impacto da aquisição foi notório no património financeiro de Paulo Rangel, que desceu cerca de €530.000 com reduções significativas em contas à ordem e depósitos a prazo tanto em Portugal como no estrangeiro. O ministro justificou essas alterações como resultado da mobilização de fundos para pagar o imóvel, complementando o valor com €50.000 provenientes da venda de um terreno em Valadares, Vila Nova de Gaia, partilhado com os irmãos e herdado dos pais. Portanto, basicamente, Paulo Rangel, através deste artigo do IMT, alegou que era do interesse nacional o próprio não pagar IMT. E eu pergunto, como é que isto é possível? Isto nem sequer é a primeira habitação de Paulo Rangel. Eu acho que isso também diz aqui na notícia. Cá está, diz aqui na notícia. Vamos ler esta segunda parte. Apesar da compra, Paulo Rangel mantém a sua casa no Porto como residência principal e a nova habitação em Lisboa foi declarada como segunda. O ministro ainda conserva €781.000 em contas bancárias. A sua participação na herança familiar também ajudou a explicar o aumento de saldo numa conta conjunta com os irmãos usada para gerir os rendimentos de imóveis arrendados. Já Pedro Duarte, ministro dos Assuntos Parlamentares, revelou em fevereiro de 2025 um património financeiro até então desconhecido, quer dizer, eu gostava de saber como é que se esconde legalmente 1,5 milhões de euros em ações. De ações avaliadas em 1,5 milhões de euros, como eu dizia. Segundo explicou a revista Sábado, trata-se de 3.582 ações da Microsoft que foi recebendo entre 2012 e 2023 como prémios durante a sua carreira na empresa. A inclusão desses ativos na declaração de rendimentos surge como um reforço significativo à sua fortuna pessoal. Portanto, a pergunta que eu faço é: de que forma é que Paulo Rangel adquirir o seu segundo apartamento, porque já tem um apartamento no Porto que mantém como o seu principal, de que forma é que Paulo Rangel adquirir um segundo apartamento é do interesse nacional? Como é que podemos classificar Paulo Rangel estar isento do imposto que todos nós pagamos? Qualquer um de nós paga esse imposto e Paulo Rangel faz uma compra de um apartamento de luxo num condomínio de luxo em Lisboa e não paga um cêntimo de IMT por ele. Portanto, de que forma é que vocês se sentem beneficiados na isenção fiscal de Paulo Rangel, que relembro que já foi eurodeputado, que é um dos cargos onde mais se ganha dinheiro do ponto de vista político, caso não saibam. Do ponto de vista de Pedro Duarte, eu gostava de saber também como é que alguém esconde um património em ações de 1,5 milhões de euros, ainda que sejam ações oferecidas na altura em que ele lá estava a prestar serviços. Eu acho isso altamente improvável, não estou a desmentir, mas quer dizer, a empresa Microsoft oferece 1,5 milhões de euros em ações a quem lá trabalha. Caramba, trabalhar
trabalhar na Microsoft rende bastante, muito mais do que o salário, portanto a maior parte das pessoas não fatura 1,5 milhões de euros, mas eu não tenho nada contra isso. O que me preocupa verdadeiramente são duas coisas. Número 1, como é que Pedro Duarte oculta 1,5 milhões de euros em património em ações da Microsoft? Número 2, como é que Paulo Rangel consegue uma isenção de IMT declarando interesse nacional naquela que é a sua segunda habitação, tendo em conta que ele já tem a primeira no Porto? Estas são as duas perguntas que deveriam estar a ser feitas. E depois mais perguntas acabam por se levantar sobre a legitimidade que estas pessoas têm de exercer. Como é que se confia em Paulo Rangel? Como é que se confia em Pedro Duarte, dadas estas situações? Mas estes senhores podem simplesmente ocultar 1,5 milhões de euros, sendo que ele adquiriu as primeiras ações em 2012? Portanto, se o Pedro Duarte adquiriu as primeiras ações em 2012, como é que isto esteve fora do seu património, tendo em conta que ele já foi ministro entretanto? Não sei. Eu acho que isto é uma pergunta que deve ser levantada por todos nós. Paulo Rangel acreditou que era do interesse nacional comprar um apartamento em Lisboa isento de IMT. Portanto, era isto, meus caros. Parece que o PSD está aqui em torno de mais uma bronca a nível imobiliário. O PSD está cada vez mais próximo de uma empresa semelhante à Remax ou alguma coisa do género e continuam a fazer compras e eu, inclusive, fui consultar o código desta questão do interesse nacional e isto, pelos vistos, é legal. Portanto, isso é o que me choca ainda mais. O ministro, Paulo Rangel, pode adquirir isto. Eu não estou a dizer que há ilegalidades. Eu quero que isso fique claro. Pelos vistos, a lei é de tal forma dramaticamente errada e beneficia sempre os do costume. A lei permite que Paulo Rangel declare interesse nacional para fazer esta compra. Portanto, Paulo Rangel não fez nada ilegal. A lei é que é completamente ridícula e diria mesmo discriminatória e também desrespeita todos os portugueses que para comprarem uma casa que não é um apartamento de luxo têm sempre que pagar IMT porque acabamos por nunca ser donos das nossas próprias propriedades. Porque pagamos as coisas, fazemos as compras e ficamos a pagar um imposto o resto da vida. É inacreditável o que acontece em Portugal. E, portanto, saibam que Paulo Rangel acreditou que era do vosso interesse que ele adquirisse um apartamento com a isenção de IMT. Ficam a saber, era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Ao menos ficam informados sobre em que é que vão votar no dia 18 de maio, porque, pelos vistos, cada vez que há eleições, há sempre novidades substanciais de património, pelos vistos, adquiridas até no início de 2013. Era isto que eu tinha para partilhar, meus caros. Esta é a justiça social que estes governos tanto querem, naquilo que era verdadeiramente útil e naquilo que era verdadeiramente justo, que é, os partidos não têm que ser isentos de pagar impostos, como é, por exemplo, o Partido Comunista não paga 1 cêntimo pela festa do Avante, e deveria ter que pagar, porque, quer dizer, todos os festivais, seja o que for, de que forma for, têm sempre que pagar impostos em Portugal. O pergunta é ao Partido Comunista quanto é que eles pagam pela festa do Avante, que eu acho que isso era que era interessante. Mas enfim, era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Entretanto, lancei a entrevista por volta do meio-dia, 1 da tarde, com o Dr. Rui da Fonseca e Castro, que falou um bocadinho sobre o programa do ERCT. Abordámos vários temas. Eu, dada a altura, tive que acelerar um bocadinho a entrevista, porque tivemos ali um imprevisto de tempo e eu acelerei um bocadinho. O tema da imigração ficou guardado para o fim. Não foi abordado de uma forma tão profunda como eu gostaria, mas fiz as perguntas na mesma e abordei todos os temas. Abordámos a CBDC, o problema da habitação, a imigração, a União Europeia. Falámos de vários temas que eu acho que vocês considerarão interessantes e espero que gostem. Obrigado por estarem desse lado. Deixem só o gosto e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.